Uma criatura que aterrorizou a região centro-sul do Reino da França, em meados do século XVIII. Os eventos aconteceram entre 1764 e 1767 na região que dá nome à criatura, Gévaudan. Durante o período, foram realizados ataques na área. Com o tempo, as histórias locais ganharam força e viraram alvo de diversos estudos. A criatura foi descrita como um monstro semelhante a um lobo, mas muito maior do que qualquer lobo que já havia vagado pela região, sendo quase do tamanho de uma vaca ou de um cavalo. Suas patas eram dotadas de garras afiadas, a pelagem era escura como a noite, a cabeça maciça semelhante a um mastim com orelhas pequenas e retas, além de uma boca excepcionalmente grande, repleta de enormes presas. Mais do que uma aparência medonha, a criatura parecia dotada de uma maldade inerente que a impelia a matar pelo simples prazer de fazê-lo, não apenas para se alimentar ou se defender. Acredita-se que até seu reinado de terror se encerrar, a besta de Gévaudan tenha matado algo entre 60 e 100 homens, mulheres e crianças, deixando ainda um saldo de mais de 30 feridos. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. A princípio, a crescente imprensa de 1764 não soube dizer. Disse apenas que a primeira vítima foi uma garota de 14 anos chamada Jeanne Boulet, que vigiava suas ovelhas quando foi atacada. A morte dela foi seguida por outras, em sua maioria de mulheres e crianças que tinham as gargantas rasgadas ou as cabeças arrancadas pela brutalidade da fera. Na época, Gévaudan, localizada no sul da França, era uma região tão misteriosa quanto a criatura que a aterrorizava. Muitos historiadores e escritores usaram a província como palco de acontecimentos monstruosos e mágicos, pois tudo naquela terra indomada inspirava curiosidade. A violência da fera de Gévaudan, como a criatura ficou conhecida, espalhou-se tanto que as notícias viajaram do campo até o Palácio de Versalhes, com apenas uma pergunta: quem deteria a fera? Em 1764, a França estava em frangalhos, tanto social quanto economicamente, após as diversas derrotas com o fim da Guerra dos 7 Anos e o rei Luís XV tendo perdido a maior parte de seu império ultramarino. Então, de repente, aquela besta que estava matando aldeões se tornou o inimigo perfeito para reunir a nação ao redor de um propósito. Com as notícias políticas censuradas pelo rei, a imprensa teve que recorrer a fontes de informações e entretenimento para se sustentar. Portanto, tornar a fera uma calamidade nacional foi o melhor meio de atrair mais assinaturas para que os jornais pudessem se sustentar. A partir disso, as autoridades locais e aristocratas montaram uma força-tarefa para localizar a fera de Gévaudan. Etienne Lafon, um delegado do governo regional, organizou a primeira operação com um grupo de voluntários de 30 mil homens. Com a ajuda de Jean-Baptiste Duhamel, líder da infantaria, eles paramentaram os homens em modelos militares, deixaram iscas envenenadas e até fizeram alguns soldados se vestirem de camponeses na esperança de atrair a besta. Uma recompensa compatível a 1 ano de salário de um operário da época foi estipulada para quem capturasse o animal. A criatura foi descrita como maior do que um lobo, com um focinho parecido com a de um bezerro e uma crina muito comprida, o que parecia indicar uma hiena. Porém, Duhamel descreveu o animal de maneira ainda mais fantástica, com um peito tão largo quanto um cavalo, um corpo longo igual a de um leopardo e uma pele que era vermelha com uma faixa preta. As testemunhas alegaram que a besta tinha habilidades sobrenaturais, podendo andar sobre as patas traseiras
e que sua pele repelia balas, além de ela ter fogo no lugar dos olhos. Por meio de histórias populares sobre mulheres e crianças que sobreviveram aos ataques, a imprensa defendeu e enfatizou a virtude do campesinato. Em 12 de janeiro de 1765, Jacques Portefax teria afastado a besta com lanças e impedido que ele atacasse o grupo de crianças. Por sua coragem, Luís XV pagou uma recompensa a todas as crianças e fez que fossem educadas às suas custas. Atacada em 11 de agosto do mesmo ano, Mary Jane Vallet conseguiu se defender e ferir a besta, ganhando o título de A Donzela de Gévaudan. Atualmente, uma estátua em sua homenagem permanece no vilarejo de Almers, no sul da França. Dizem que o fazendeiro local, Jean Castel, finalmente matou a criatura com uma bala na cabeça em 19 de junho de 1767, porém o corpo dela nunca foi exposto publicamente. No entanto, a selvageria de fato parou na região, após contabilizar mais de 300 vítimas. Segundo historiadores, as mortes em Gévaudan provavelmente aconteceram devido à grande infestação de lobos muito grandes que teriam atacado as comunidades mais isoladas e vulneráveis. Então, essa fera mítica seria em grande parte invenção da própria mídia para continuar ganhando dinheiro, e do próprio rei em manter um objetivo em meio a tanto caos e fracasso. Seja como for, o legado da fera de Gévaudan permanece.